Mas eu não preciso prestar atenção na câmera. Não, é com a gente aqui de boa. São Paulo, dia 8 de maio de 2024. Estamos aqui no ateliê, no estúdio, presentes aqui, parte 1. Eu, Guilherme, Laís e Slim Rimografia. Primeiramente, muito prazer, parte 1. Da hora, satisfação imensa estar com você aqui. Vou deixar o gravador perto aí, tudo bem? Pode deixar aqui. Beleza, tá aqui. Pronto. Bom, para começar, parte 1, eu sou o Guilherme, eu sou pesquisador do projeto, tá? Aqui a Laís é direção, o Slim também é direção, já deve estar ciente já. Já tinha conversado com você. Legal, que bom, já postou com os dois, já poupa todo esse Tem essa parte. prévia, tá? A primeira pergunta é um combo geral, tudo bem? Quem é parte 1? Qual a sua filiação? Onde nasceu e onde passou a adolescência? Tá. Meu nome é Fábio Luiz, meu nome artístico é parte 1, de parto em latim. Eu produzo e rimo, né? Faço minhas batidas e rimo desde 1998. Antes disso eu era skatista profissional, passo para a categoria profissional em 1993, então eu começo a rimar e produzir quando eu já tinha 5 anos na categoria profissional. Morei um tempo fora do Brasil e logo que eu volto para o Brasil começa a minha história de uma maneira mais maciça no hip hop brasileiro, quando eu encontro o Vander. As 3 primeiras pessoas que eu encontro no hip hop brasileiro: meu irmão, né, que todo mundo conhece como Rapping Hood, o Vander, porque ele estava gravando alguma coisa do meu irmão, e não diria que ele é só uma figura do hip hop, mas é uma pessoa que me ensinou bastante, Beto Vilares, que é um produtor musical. Foram as 3 pessoas que tinham algum envolvimento com produção musical que me ajudaram ali no começo, até de uma maneira meio escondida, assim, porque eu não contava pro meu irmão que eu estava produzindo. Isso foi meu começo. Mas você perguntou minha filiação? Isso, filiação e onde nasceu? Tá, meu nome Bom, eu sou nascido em São Paulo, mas filiação, meu nome... Eu tenho um nome muito curto, meu nome é só Fábio Luiz, porque meu pai é Antônio Luiz e minha mãe é Elizabeth Aparecida Benedito Luiz. Mas meu avô, pai da minha mãe, é só Francisco Benedito. Então, é um tipo de proteção dos pretos que chegam em São Paulo, chegam na capital via Minas Gerais, eles começarem a tirar os sobrenomes de escravizados, né? Os sobrenomes das famílias que eram as donas das fazendas em que eles trabalhavam. Então, quando eu tomo geral da polícia, eu não tenho sobrenome, eles ficam meio tentando caçar. Pô, você não tem sobrenome? Eu falei, tenho. Meu sobrenome é Luiz, né? Porque, enfim, esse foi o legado, é parte do legado dos meus ancestrais, da gente realmente ter nascido livre, ter nascido sem um sobrenome que nos liga ao sofrimento da escravidão. Interessantíssimo isso. Você passou a adolescência por onde? Vila Arapuá, subdistrito do Ipiranga. Eu sou nascido aqui na Paulista, tenho uma relação com a Avenida Paulista, mas eu fui criado no Alto do Ipiranga e depois, quando os meus pais conseguem sair do aluguel e comprar nossa casinha, a gente vai morar num subdistrito do Ipiranga, que é a Vila Arapuá, que é justamente a ligação entre a favela do Heliópolis e o município de São Caetano do Sul. A última vilazinha antes de você estar em São Caetano. Então eu sempre tive essa ligação, tanto com a rapaziada que tinha um pouquinho mais de dinheiro ali de São Caetano, depois você passa a Guido Aliberti, e antes a rapaziada do Heliópolis. Então a gente jogava bola com o cara que tinha chuteira boa e com o moleque que jogava descalço, né? Eu fui criado nesse ambiente, nesse lugar intermediário, nessa zona intermediária. Lá do Porto de São Paulo. Interessante. Qual a profissão dos seus pais? Meu pai é metalúrgico, aposentado. Minha mãe já é falecida, mas foi empregada doméstica e depois foi dona de casa, cuidou muito da família. Na verdade, era empresária do lar. Eu gosto muito mais desse termo, porque Muito bom o tempo. todo mundo da família se deu bem por conta do cuidado da minha mãe. Então, os 3 filhos conseguiram fazer suas faculdades e tal. A mais nova foi mais longe. Tem uma irmã mais nova, a Nandinha, que é doutora hoje em dia. Então, ela foi a que mais estudou e acho que foi a que minha mãe mais pegou no pé também. Então,
tem a ver, essa pressão dos pais tem a ver com o ritmo acadêmico da vida da minha irmã. Ela é doutora, hein? Ela é doutora na área de pedagogia. Então ela basicamente ela se especializou numa área que ela realmente tem que entender por conta do meu sobrinho, do Luquene, que está no espectro autista. E ela está acostumada a dar aula e pensar a aula, pensar a escola para essas crianças, né? Então as coisas acabaram acontecendo para ela dessa maneira. Ela acabou achando esse caminho para a vida acadêmica dela. Ela foi professora há muito tempo, diretora de escola, mas a especialidade dela é a pedagogia para alunos especiais. Interessante. E qual que é a sua formação? Eu sou publicitário, mentiroso profissional. Vendedor de luxo. Como diria meu professor de teoria da comunicação, ele sempre falava algo interessante, que me fez ter uma visão diferente do que eu estava fazendo na faculdade, porque o publicitário não fala que é publicitário, publicitário é como um maestro. Você não vê o maestro falando que é o maestro. As pessoas se referem a ele como tal. Então é mais fácil que alguém fale que o cara é publicitário do que ele saia falando que ele é. Ele vai falar que é um homem de marketing, qualquer coisa do tipo. E meu professor Laan, professor de teoria da comunicação, eu lembro que ele falou... eu não lembro exatamente, estou tentando lembrar exatamente o que ele falou, mas ele falou algo do tipo... Vocês têm medo de vender as coisas? Você não quer trabalhar na loja do shopping? Porque você acha que você está se rebaixando? Um publicitário é um vendedor sem balcão. Eu lembro que ele falou isso, eu falei... Mas será que eu quero ser um vendedor e ainda sem o balcão? Né? Que seria, eu percebi isso muito novo, trabalhando, tendo patrocínio de lojas de skate, trabalhando um pouquinho nas lojas de skate também, que o balcão também é uma proteção, né? Então, se eu sou um vendedor que eu não tenho nem a proteção do balcão, como é que é isso? Como é a minha relação com o meu trabalho? Eu lembro muito desse professor falando isso. É um professor que eu ainda tenho contato. Ele é aposentado, mora no interior de São Paulo, mas eu lembro muito dele falando isso numa das aulas de teoria da comunicação. Antes de eu entrar nessa questão musical, eu vou fazer só uma pergunta que está fora do roteiro, mas eu acho importante. Como você difere o marketing da publicidade? E depois eu vou voltar nessa pergunta para você entender por que eu Tá. Marketing eu acho que é uma ferramenta para alavancar a venda. Então você está sempre subordinado ao departamento comercial. Publicidade pode ser para qualquer coisa. É um jeito também de divulgar, mas o divulgador de um selo musical, ele também está fazendo publicidade do artista que ele está vendendo, ou do novo show do artista, ou do single mais recente. Já o marketing é direcionado. É o produto que o comercial, o departamento comercial te diz que é o produto a ser trabalhado naquele momento. E já no caso da publicidade, quando eu uso esse exemplo do divulgador, muitas vezes o divulgador da trama me ajudava de uma maneira que eu não gostaria de ser ajudado. Vou te dar um exemplo muito direto. Mês de abril, se eu não me engano, é o mês de aniversário de uma grande rede de supermercados do Brasil. Esse era um mês que eles faziam mais compras de CDs, na época que vendia CD, e de produtos para a rapaziada mais jovem, que em tese não era o recorte deles de cliente principal ali da rede. Então, um divulgador da trama, quando eu lanço o meu primeiro disco em 2005, meu primeiro disco solo, ele faz um acordo com essa rede, para essa rede comprar o disco do meu irmão, que é lançado no mesmo mês que o meu, e você comprava o disco do meu irmão por R$14,99. E por 1 centavo a mais você levava meu disco. Mas como o disco eu tinha feito aqui com o Vander e era um licenciamento para a trama, eu recebi integral essa venda. Isso veio da cabeça do divulgador. Falou, não, eu vou conversar ali, a gente faz uma venda casada aí, coisa que é proibida. Mas ele falou, a gente faz alguma coisa, faz uma ação casada em algumas lojas, se aparece com seu irmão e com o Caju e o Castanha, né? O Caju era vivo ainda, não era o filho rimando. A gente fez uma série de ações que o meu irmão estava se apresentando com Caju e Castanha e eu também aparecia. E aí tinha essa venda de um disco por R$14,99 e o meu por mais 1 centavo, mas eu recebi integral os royalties que eu tinha para receber. Isso não veio da cabeça do diretor de marketing, isso veio da cabeça de um divulgador.
que em tese estava fazendo publicidade daquele lançamento, né? Mas não veio de uma reunião de marketing, que era uma reunião semanal na Trama, que a gente ia projeto por projeto, todas as CRs, as centrais de custo, para ver, tem que fazer um novo clipe de artista tal. Putz, ele não tem grana, mas tem que ver se tem um excedente de algum outro projeto que a gente possa usar para esse clipe. Então, essa parada que muito me beneficiou veio da cabeça de um divulgador e não do diretor de marketing. Eu falo com os dois, então não tem problema nenhum. Falo tanto com o Gustavo quanto com o Anderson até hoje. Enfim, mas a ideia veio de um divulgador. Então eu faço essa separação do que é marketing, o que é publicidade, a partir desse exemplo que eu acabei de falar aqui. Muito bom, muito bom. Eu vou voltar nessa questão, mas antes disso daí, seguinte, como se deu o seu contato com a música? Meu primeiro contato com a música, com os meus pais em casa. A gente morava no Alto de Ipiranga, na Rua Marquês de Olinda, e tinha uma loja famosa de discos no Ipiranga chamada Jolie Discos. Então, minha mãe sempre foi viciada em música. Então, o que a gente fazia? Minha escola era 2 quarteirões para cima dessa loja de discos. Então, minha mãe, de repente, na sexta-feira, passava, tinha a doceria que ela gostava, que existe até hoje, doceria Guaxupé, e a doceria Rival, fazia os bolos assim, de aniversário famosos do Ipiranga, eram comprados na Fischer, uma doceria que existe também, até hoje. E aí a gente ia lá comprar alguma coisa numa dessas docerias, e depois ia a Jolie Discos, porque minha mãe era muito amiga da gerente, e se a minha mãe não tinha a grana para comprar o álbum, o LP, na época, ela comprava o compacto. Então foi assim que eu tive acesso ao Give Me The Night do George Benson. Que aí o B-side desse compacto, o lado B era ele regravando de Norá, do Ivan Lins. Então eu já faço a ligação entre a música brasileira e do jazz, pop ou jazz fusion. Chamar o George Benson de pop é meio esquisito. Mas enfim, é um cara que migra para um esquema de música mais popular, produzido pelo Quincy Jones, que é o mesmo produtor do Michael Jackson. Então eu já tinha desde pequeno essa ideia de ficar dando olhada nas fichas técnicas. Muito cedo minha mãe me colocou para fazer aula de música, eu, meu irmão. Então minha ligação com música começa pelos meus pais. Então eu acho que eu começo a ter muito acesso às coisas da Motown, com a minha mãe, com a dona Beth, com meu pai, com o seu Toninho, essa ideia das histórias nas músicas, porque ele era muito, sendo um cara interiorano, ele tinha muito essa ligação com Trio Parada Dura, Tião Carreiro e Pardinho, em outros momentos Chitãozinho e Chororó. Então a gente ouvia muita moda de viola em casa. Então tinha essas duas coisas. Então na vitrola podia ter um disco do Trio Parada Dura, um disco do Al Jarreau, um disco do Jean-Michel Jarre, né? Então já tinha a parada dos teclados, já tinha tudo isso. E música não era visto como um produto em casa. Música não era um produto. Não era algo que você ia ao mercado para comprar. Então a gente entrava nessa loja de discos que eu tô te falando ali, perto da Vergueiro, na Jolie Discos. Era como se a gente estivesse indo à biblioteca. E a biblioteca era 4, 5 quarteirões para baixo dessa loja de discos. Então a relação que eu tinha com os livros e com os discos era a mesma. Tinha uma terceira coisa que junta essas duas coisas, que era algo que não existe mais, que era o Círculo do Livro, que era um sistema de vendedoras, assim como tinha as vendedoras da Avon, que eram pessoas que iam à sua casa pelo menos 2 vezes ao mês para vender livro. E aí você pagava uma mensalidade de acesso a vários livros. Então, e nesses livros tinha no meio seleções, né? Seleções de Reader's Digest. Acho que é de um grupo britânico, grupo editorial britânico. Que um tio meu, que também gostava muito de música, colecionava. E tinha algumas resenhas de alguns discos nas seleções, né? Depois de muito velho eu entendi que seleções na verdade eram um apanhado de várias outras coisas maiores. Então você tinha, sei lá, trecho de um livro da Agatha Christie no meio das seleções. Aí uma
resenha sobre um disco da Filarmônica de algum lugar do mundo, também naquela mesma revista, uma revista de variedades. Era basicamente o que o Fantástico é, num formato publicado, impresso em revista. Então, eu tinha toda essa ligação com música, e quando eu começo a fazer as aulas, eu fazia aula na Nazaré, num conservatório chamado Novo Tempo, que alguns dos músicos da Elis davam aula lá também. Alguns deles depois migram para dar aula na universidade, no LM, Universidade Livre de Música, isso muitos anos depois, mas tem uma ligação, porque isso eu estou falando de quando eu tinha 7, 8 anos, e aí com 24 para 25 anos eu vou trabalhar na Trama. E o meu chefe é o filho da Elis, o João. E o João acaba me dando o suporte para eu ter grana e vir gravar aqui no estúdio com o Vander, já conhecendo o Vander, porque quando eu entro na Trama ele está gravando tanto o disco do meu irmão quanto o disco do Potencial 3. Então, parece que todas as coisas têm uma ligação na minha vida. Mas o amor pela música vem de muito cedo. Eu acho que o primeiro brinquedo que eu ganhei, o segundo brinquedo, o primeiro foi um boneco do Pateta, da Disney. Mas o segundo brinquedo já foi um pianinho. Então eu já sabia que tinha algo desse tipo, que eu ia viver sempre perto dessa energia, que é a energia da música, eu já sabia. No conservatório você aprendeu a tocar o quê? Eu tocava bateria. Bateria? Meu primeiro instrumento é bateria. Mas eu aprendo a tocar piano o mínimo possível, de saber abrir os acordes, as tríades e tal, por conta da minha irmã mais nova, que apesar de ser doutora de uma área que não tem nada a ver, ela é a mais descolada musicalmente. Então o piano de casa, a Nanda ganha quando eu tenho 10 para 11 anos. Ela tem 6 anos de diferença. Então ela tinha 4 para 5 anos quando ela ganha esse piano. E a partir do piano dela, eu sendo filho do meio, eu que a levava para as aulas de música, para as aulas de piano, numa vizinha, 3 quarteirões para cima de casa. E aí, de tanto acompanhar minha irmã, aprendo o mínimo. E o piano de casa, o instrumento de casa. Meu pai nunca deixou eu ter a bateria em casa. Fui ter bateria em casa depois de casado. Mas eu aprendo o mínimo sobre música por conta do piano da minha irmã e o amor que minha mãe tinha pela música. E conversando com vocês aqui, eu lembro, acho que dos 2 artistas prediletos dela. O Stevie Wonder e o Djavan. Esses 2 eram os ícones de casa, assim. E colocaria o Michael Jackson em terceiro, porque tudo do Michael a gente tinha em casa. Desde os primeiros discos, quando ele tinha 12, 13 anos gravando com os irmãos, a gente já tinha também. Mas começa tudo por isso, assim, e essa parada eu estar sempre acompanhando minha irmã mais nova, e ela ter o piano, e aí eu começo a aprender, né? Mas ela e o Júnior, meu irmão, são os que eles sabem muito mais de harmonização e de arranjo do que eu sei. Eu manjo mais de computador do que eles. Talvez eu tenha ido mais longe por isso. Ambos têm uma certa preguiça com tecnologia. Eu não. Então isso me ajudou. Sua predileção? Por música? Isso. Grupos? Eu acho que o Stevie Wonder ainda é o grande norte para mim, porque é um cara que toca todos os instrumentos e escreve bem, arranja bem. Sou muito fã do Quincy Jones, sou muito fã do Michael Jackson, sou muito fã nesse espaço, nesse âmbito do hip hop. Eu gosto muito do Chuck D, gosto muito do Nas, gosto muito do Common. Tem uma série de... Eu não tenho uma lista de 5 MCs, tem uma lista de uns 50 MCs que eu gosto por motivos diferentes. Mas tem também essa parada com jazz, com o Herbie Hancock, que eu gosto muito dele. Tem essa parada com um grupo específico de rock, Radiohead, por conta do jeito que eles constroem as músicas e como eles fazem esse mix entre o digital e o analógico, o jeito que eles enxergam essas coisas, né?
E o resultado que eles conseguem, criando as músicas ali, fazendo esse blend das coisas. Mas, nossa, tô pensando em 100 artistas pra falar o nome aqui. Eu gosto de música, na verdade eu gosto de música. Você gosta de música, você gosta muito de artista, e o rap entrou como nessa, velho? Eu sempre fui um bom aluno nas aulas de redação e interpretação. E a professora Leila, minha professora do ginásio, uma professora que meio que me colocou numa situação. Eu sempre ia bem nas competições de tabuada da escola, que eu fazia comum desde muito novo também. Então, você deve estar percebendo que tem um caminho que minha mãe já começou a traçar, que é: meu filho não pode ficar parado. Então, eu fazia aula extra de matemática, eu fazia aula de música, tinha as aulas de esporte. Não tinha muito tempo para ficar parado em casa. Minha mãe nunca deixou isso acontecer. Então, eu acho que tem essa minha parada da inquietação e de descobrir na música esse caminho que, na verdade, você não termina a música, né? Você está sempre trabalhando. A música que foi lançada, ainda estou pensando no que eu poderia ter feito durante o processo de mixagem e tal. Então, Então o rap chega em você primeiro pelo texto. pela palavra. E por conta da oratória, que é algo do meu vô, assim. Meu vô materno, vô Chiquinho. Sempre falo dele nas músicas. Ele tinha algumas coisas, assim, dele. Toda grande festa na casa dos meus avós, a festa só começava depois que ele fazia um pronunciamento. Loucos. E ele era um letrista, né? Em Araraquara, cidade interior. Tem um bairro que é bairro da rapaziada preta do interior ali da região, que é a Vila Xavier. E em Araraquara a gente tem também a Festa do Carmo, que é uma festa tradicional entre os pretos do interior de São Paulo. E meu avô já foi muito envolvido com essa festa, e isso eu vejo desde pequeno. Então, tinha essa ideia. Ele sempre falou muito bem, ele sempre leu muito. Esse meu avô foi o avô que convenceu meu pai a deixar eu fazer o curso fora do país. Lembro como se fosse agora aquela ideia do interior, da antena da casa, que eles colocam dentro de uma lata de tinta, cimentam e colocam a antena do lado de fora da casa, né? E abrem parte da telha para a antena subir e tal, para ter aquele lugar fixo. Se chove, não tem problema de repente a antena cair. E eu lembro da gente na lateral da casa do meu avô, conversando com meu pai, e meu avô falando: ô, Toninho, sabe que a gente veio pra cá forçado, né? Você sabe que você criou seus filhos bem, estudaram em boas escolas, você tá criando ele pro mundo. Não tem razão pra você não deixar esse cara fazer o curso que ele tá guardando dinheiro pra fazer na Califórnia. Você tem que deixar ele ir. Aí, o tempo inteiro meu pai tava meio contrário à ideia. Aí meu pai falou: realmente ele tá guardando dinheiro, acho que ele merece, acho que ele tem a cabeça boa, não vai me dar trabalho. Tá certo, seu Chiquinho, acho que tá tudo certo. Então, ele sabia o que ele estava falando, para quem ele estava falando e como ele deveria falar. Ele sabia as 3 coisas. Então eu trago muito dessas ideias do meu avô pro jeito que eu rimo. E eu acho que todo mundo tem um ritmo, até de fala, nossa pronúncia, nosso timbre de voz. Tudo faz parte da nossa identidade. É meio esquisito o que eu vou falar, mas tem de toda essa treta que tá rolando nesse momento, que talvez não seja mais relevante quando o documentário sai, essa treta entre o Kendrick e o Drake. A parada mais importante de toda essa treta pra mim é uma linha de uma das rimas do Kendrick, que ele fala que o batimento cardíaco dele, os ritmos circadianos do coração dele estão sincados com uma estrela cadente. Eu acho que é a parada mais bonita de tudo que eles fizeram. E tem muito disso que eu trago pra minha música por conta da primeira coisa que eu aprendi na vida, que era ritmo. Eu percebi a cadência do jeito que que meu avô falava. Eu sabia a partir da cadência dele se ele estava nervoso ou não. Acho que ela parou. Vou seguindo, só para ali. Tá. Dando um ressalto, eu adorei isso que você falou. Dando um ressalto, como é que você conheceu o Vander e o Nildon? Essa história é engraçada.
Eu volto pro Brasil em fevereiro de 2000. Volto numa segunda-feira de carnaval. Na terça eu encontro alguns amigos e a gente decide começar uma primeira empresa nossa interativa. Que o primeiro produto é um disco encartado com o discador do UOL, quando tinha essa história dos discadores. É um disco, uma coletânea de hip hop e hardcore, que é colocada, encartada na revista 100%, na revista de skate. O fundador da 100% é o Aleviano, um amigo meu de adolescência. Eu fui bicho dele na faculdade, na Casper aqui. Eu fiz faculdade aqui também na Paulista. Então, quando isso acontece, segunda-feira de carnaval eu chego no Brasil, terça eu vou ao Rio e volto, porque eu tinha que entregar algumas coisas para mãe do meu irmão de intercâmbio, para a mãe do Jason, para a dona Janice, ela estava em Niterói. Vou para o Rio, faço isso. Na quarta-feira de cinzas, eu saio para uma balada com os amigos e conheço a minha futura namorada, que vira minha noiva, que é minha esposa até hoje. Isso aconteceu em 3, 4 dias. Aí na outra semana, eu fazia os desenhos da Bad Boy, da marca de roupa. Bad Boy tinha acabado de comprar a Rude Boy, uma marca de skate, do Paulinho, de uns amigos de São Caetano. Aí, o escritório que pagava os prestadores de serviços da Bad Boy não era na Saúde, onde ficava o estoque deles. Era ali perto da Berrini. Pela proximidade, eu liguei, peguei lá o cartão com 20 unidades ali. Era o tempo que eu tinha celular, mas pouco usava, porque era muito caro. Eu liguei pro meu irmão e falei: Júnior, acho que eu tô perto do escritório da Trama. Putz, passa lá, o Paulinho tá lá, conversa com ele e tal. Paulinho Franco, que foi meu primeiro chefe na Trama. Aí eu vou ao escritório da Trama e vejo algo muito diferente de tudo que eu vivi minha vida inteira. E olho pra aqui e falo: caramba, esses caras assinaram meu irmão pra ele gravar um disco, mano. Deve ter alguma coisa errada aqui, não é possível. E vendo as coisas. Aí o João me conhece e fala: pô, você tem um tempinho? A gente sai daqui, vamos ao estúdio da Trama, na Alves Guimarães. Eu fui pro estúdio. Aí ele falou: pô, vem trabalhar com a gente. Eu falei: pô, João, eu ando de skate, eu não vou ficar no escritório das 9 às 5 nem ferrando. Ele falou: não, vamos fazer um esquema. Você fica de manhã lá no escritório, vê o ritmo de um selo, vê se você gosta, e à tarde você sempre vem pro estúdio comigo. Uma semana depois disso, eu sem saber qual seria meu salário nem nada, ele falou: ó, seu irmão tá gravando num estúdio ali na Major Diogo. Seu irmão tá gravando numa sala e o P3 está numa outra sala desse mesmo estúdio fazendo pré-produção do álbum deles. Eu preciso que você dê uma olhada no que está acontecendo, ver se eles estão precisando de alguma coisa, se as horas que foram alocadas para que eles façam essas gravações, se está tudo ok. E eu não entendi o que estava acontecendo, mas basicamente ele já estava me dando um caminho. Tchau, Juan. Ele estava me dando um caminho para eu começar a entender o orçamento dos projetos. Então ele me passou, a Vivi, que trabalha na Trama até hoje, me passa por e-mail, fluiz@trama.com.br. Eu lembro do meu e-mail até hoje, o e-mail que eles fizeram. E aí eu recebi nesse e-mail um Excel com o orçamento do disco, quanto eles já tinham usado de horas, quanto custava cada hora no estúdio e o tempo que eles teriam para finalizar esses projetos. O tempo de pré-produção dos caras do P3 e o tempo de produção do meu irmão. E aí eu chego aqui para conhecer o estúdio. Meu irmão fala: não, mas vamos na sua casa. A gente já estava aqui, meio que aqui, já tinha parado o carro. Ou não, vamos na sua casa, já pega a base de Gol, que é a música que eu produzo do primeiro álbum do meu irmão. Pega a base do Gol e já traz, porque os meninos do P3 estão aí, deixa a gente já fazer um mapa dessa música para eles ouvirem e já saírem fazendo a rima pra gente gravar rápido. Fui à minha casa, voltei, falei: Júnior, mas eu não tenho como tirar da Groovebox, que é meu primeiro sintetizador, sequenciador, eu não tenho como tirar isso daqui, eu tenho que levar. Aí eu pego a Groovebox de casa, o equipamento que eu comprei em
36 vezes, né? E trago pro estúdio e viro pro Vander. Acho que foi uma das maiores burrices musicais que eu já fiz na vida. Eu viro pro Vander e falo assim: mas eu já sequenciei e já achei o volume das coisas e tal. Não precisa fazer nada, só abrir um LR e eu mando pra você o LR disso aí. Aí ele olhou pra minha cara com toda a paciência do mundo e falou assim: você costuma trabalhar assim? Falei: não tinha nenhuma experiência. Eu tinha experiência de ter feito minhas músicas de uma maneira, até num bom estúdio, mas dessa mesma maneira, muito protegendo o meu trabalho. Era uma questão de proteção pra mim. Sem saber quem era o Vander. Sem saber quem ele era pra cultura hip hop brasileira. Eu viro e falo: eu trabalho assim. Aí o Vander, com toda a paciência, pega os cabos, faz o patch de tudo, passa. E começa a me falar: olha, se você me passar só o bumbo separado, eu consigo passar ele nesse compressor, nesse outro equalizador aqui, que é um equalizador analógico, ele dá uma outra resposta. Tem outros harmônicos que ele vai puxar aqui e tal. Não, mas desse jeito tá bom. Desse jeito tá bom. Tá, tudo bem. A base é sua, né? O instrumental é seu. Aí começa a comparar o volume de mix das outras músicas. Aí meu irmão vira e fala: ô Fábio, dá uma olhada nisso aí, meu. Escuta o Vander. O cara já tá fazendo esse bagulho aí faz tempo. Precisa parar de ser crica. Não, tá bom. Aí o Vander marca um outro dia, porque tinha muita gente no estúdio. O Vander marca outro dia e fala assim: passa em um outro dia. Vou fazer o seguinte, vamos passar pra dentro do computador os canais separados. Já era uma mix system, e eu não sabia o que era um system mix na época. Esse termo começa a ser usado 4, 5 anos depois disso. Aí o Vander passa só a parte rítmica, só bateria, baixo e os teclados. Só que eu tinha feito um mapa na mão. Os caras foram pro estúdio e começaram a rimar a música ao vivo. E conforme eles estavam fazendo as divisões assim deles... Opa, beleza? Isso. Enquanto eles estavam fazendo as divisões deles, eu estava fazendo o mapa. Solando um canal, abrindo outro canal, mudando a sequência do baixo, tudo ao vivo. Aí o Vander virou e falou assim: vai pra casa com essa demo que a gente tem, matei e volta, que vai funcionar um pouco melhor pra gente. Então já foi a primeira prova de que eu podia confiar nessa pessoa. Porque um engenheiro de som mais preguiçoso, que não, se fosse um cara que não tem visão de produção também, ia virar e falar: pô, mano, esse é o trabalho? É assim que você faz? Beleza, cara. Não vai mudar nada pra mim. Aliás, se você me mandar tudo separado, eu vou ter que trabalhar mais. Né? Então, ali eu já percebi que eu podia confiar no Vander. Aí depois disso, eu venho fazer o primeiro EP do Missouri-Sana, Bairro Cidades Estrelas Constelações, e ao mesmo tempo a gente faz algo que as pessoas não sabem, mas eu tinha 30 mil reais para fazer o álbum do Missouri. Na época 30 mil reais era dinheiro. Estou falando de 2000 e... fim de 2001, começo de 2002. Muito dinheiro. Aí eu divido essa grana para fazer o Direto do Laboratório, uma coletânea para provar pra trama que tem uma nova cena de rap acontecendo. Venho gravar aqui no Vang, né? Em dias alternados. Então acho que era terça, quinta e sábado eu gravava Missouri. Segunda, quarta e sexta eu gravava as coisas do Direto do Laboratório. Primeira coisa que aconteceu é que eu nunca estava no estúdio da trama e nem no escritório da trama. Tava sempre aqui. Então, para falar de trabalho, eu tinha um Nextel, as pessoas ficavam me procurando no Nextel, mas eu estava aqui trabalhando. E aí eu comecei a criar uma relação mais próxima com o Vander. A gente ficava aqui até as 2, 3 da manhã, ele me dava carona para casa. Eu tinha muito medo de apanhar da dona Denise, da esposa do Vander, que era professora numa escola perto de casa. Eu falava: Vander, um dia eu vou estar passando na frente do Rosário, vai cair um paralelepípedo na minha cabeça, velho. Porque ela começava a ligar às 11h30, Vander, onde você tá? Não, tô aqui com o Fábio, tô mixando e tal. Então eu criei esse vínculo com o Vander. E quando eu passo a fazer a pré-produção do meu álbum solo em 2004,
Uma das primeiras músicas que eu criei, o instrumental, foi Época de Épocas. Tem o Kamal, tem o Rick e tem o Napoli na música. Primeira coisa que aconteceu é que é uma parada bem orquestral, assim. E eu sempre via o Newton na sala do lado ali, fazendo as coisas dele. Sabia que ele era músico de uma sinfônica, da Jazz Symphony, mas não sabia qual era o instrumento que ele tocava, não sabia nada. Aí, num momento que o Vander sobe para ir pro escritório do seu Walter, pai dele, que Deus o tenha, o Newton tá ouvindo o meu arranjo, né, um arpégio assim que tá rolando o tempo inteiro, porque é baseado num... Eu nunca sei a diferença entre arpégio e ostinato. Os dois termos aplicam para repetição rápida de notas, mas... E eu sei que o Newton já me explicou isso, mas nesse momento eu não lembro. E aí eu lembro que eu estava nesse processo e o Newton, o Vander na sala no escritório do seu Walter, o Newton veio e falou assim, entrou na sala. Ô rapaz, tudo bem? Meu irmão não tá aí não, né? Eu falei, não, subiu, tá lá no escritório do seu pai. Aí ele foi e voltou de novo, meio minuto depois. Papel e uma caneta na mão. Esse arranjo é seu? Eu falei, é. Deixa eu te falar uma coisa. Esse instrumento não toca nessa afinação, ele falou. Putz, mas eu toquei no MIDI e tal. Pô, você tá fazendo isso aí no MIDI, mas que programa você usa? Que eu uso Logic e tal. Falei, putz, eu usei os timbres da orquestra Miroslav e usei tudo no Reason, já usava o Reason. Aí ele falou, então vem aqui na minha sala um pouquinho. Aí começou a me mostrar umas coisas e tal, no Logic, né, até o sistema de notation ali, musical no Logic. Aí eu falei, putz, mas então eu vou mexer nesse arranjo. Aí comecei a mostrar pra ele, mas isso aqui, essa nota, uma viola tocaria? Aí ele abriu, pegou o instrumento dele e falou, aqui iria. Aí já, opa, né? Não contente, ele continuou fazendo o trabalho dele, não contente, ele voltou mais uma vez com papel e caneta e desenhou a posição dos instrumentos da Sinfônica. Possivelmente, pra rap você vai tocar isso aí, você vai mixar isso aí. O Vander sabe, mas eu tô falando pra você saber que você vai mixar isso aí basicamente do ponto de vista do regente. Então a posição é essa, mas você pode mexer, né? Porque você está fazendo algo mais moderno, você pode mexer nisso, você pode fazer de uma outra maneira se você quiser. Aí eu levei isso em consideração. Aí quando o Vander voltou, a gente começou a mexer, eu falei, Vander, tal coisa, será que a gente pode mexer na afinação? Tal coisa, será que a gente pode botar mais para a esquerda? Aí ele pausou, olhou para mim, Newton veio aqui, né? Eu falei, veio, me deu várias ideias e tal. Eu falei assim, né, então a gente não vai começar essa mix hoje. Eu falei, não, vou mexer porque ele já falou que a viola... Ele falou, eu tava pra te falar isso, mas tava esperando mais um pouquinho. Porque meu processo às vezes era de vir pra cá, separar todos os canais e fazer o mapa, voltar pra casa, terminar o desenho das rimas e se tivesse alguma participação, fazer um MP3 disso aí e mandar pra pessoa. Então, a primeira conversa com o Vander acontece, acredito que em 2001, essa primeira conversa. Mas eu já sabia do Vander. Todos os grandes grupos de rap falavam do Vander. Região Abissal, que são amigos do meu irmão, já falavam do Vander. Os meninos do Racionais já falavam do Vander. O Kleber já falava muito do Vander. E o Kleber, o KL... Quando meu irmão abre o primeiro selo, Raízes, o sócio do meu irmão é o Kleber. Então essas conversas, às vezes já teve, sei lá, já teve uma vez que eu ainda estava escondendo do meu irmão que eu estava produzindo, e toda vez que eu estava fazendo tudo em casa, no meu quarto, eu trancava a porta, e quando eu parava de produzir, eu fechava a Groovebox, botava na caixa, botava dentro do armário para ninguém ter acesso. Uma dessas vezes estava na sala trocando ideia. Maurinho, né, o Sabota, que era amigo do meu irmão de ir em casa ver novela com a minha mãe. O Ébano, do P3. Talvez o Núbio estivesse. E o Kleber sempre pirou em Voyage. O KL e meu pai tinha um Voyage. Aí os caras, numa época, trocaram ideia sobre carro, enfim.
Kleber gostava de Voyage, eu lembro disso. E aí, eu lembro que o nome do Vander, numa dessas conversas, antes mesmo de eu conhecê-lo, o nome dele já rolava. Não, porque a gente vai pro Vander e tal. Então, meu irmão, quando vai gravar a versão oficial do Som Negrão, grava aqui com o Vander também. Isso antes de assinar com a Trama e tal. Então o Vander já era uma pessoa muito conhecida. Só que eu não liguei, eu não sabia quando eu vinha ao estúdio que o Vander era o Vander. Eu achei que o Vander era uma outra pessoa que ia chegar. Porque ele era muito na moral. E tanto na cultura de skate quanto na cultura hip hop, rapaziada, você não fala com as pessoas primeiro, né? Você conhece o ego das pessoas primeiro. Depois você conhece a pessoa. É aquela ideia da laranja sendo descascada, né? Primeiro você tá tendo acesso ao ego. O ego, às vezes, é a proteção da pessoa. E o Vander não. O Vander é a mesma pessoa desde que eu conheci, né? Então, enfim, foi uma resposta longa, mas é para explicar de onde vem o meu carinho pelo Vander. Interessante. Quais artistas você produziu aqui? Aqui, Além de ti. Missouri muita coisa, que é meu grupo. Já fiz 2 trilhas de novela eu fiz aqui, mas são trilhas de novela que a gente vendia a trilha meio pronta, então eu não posso falar para que novela foi. Faz parte do contrato, do termo que eu assino quando eu faço esse tipo de trabalho. Mas mixei aqui com o Vander. E o Missouri começa como um quarteto. Tinha eu, Secreto, Suiz e o Granada, Cássio. Depois ele sai do grupo. Só que a gente já pega uma grana de adiantamento da Trama. E basicamente para pagar a parte dele, eu começo a remixar artistas da Trama para pagar isso aí, né? Para pagar o distrato dele, para pagar essa dívida, entre aspas, que o grupo tinha com o selo. E aí eu começo a fazer... Primeiro remix que eu faço é o Lá Vem o Homem, do Simoninha. Eu faço 2 mixagens, uma no estúdio da Trama e uma aqui com o Vander. E era uma disputa ali na Trama, porque o João falava, pô, mas você, além de ser executivo da gravadora, é artista do selo e você não faz nada no estúdio da Trama, você faz tudo com o Vander. E aí eu começo a levar o Vander. A sala B do estúdio da Trama, a sala de cima, tinha uma mesa AMEC também, uma versão já com fader digitalizado, assim, que você já tinha como dar recall das mixes, mas era a mesma mesa que o Vander tinha aqui, era mais ou menos, era da mesma família. O Vander tinha uma Mac aqui, chamada Angela. Por acaso, em algum momento, algum disco do Hi-Tech foi mixado nessa mesma mesa. Então era uma mesa que tinha uma tradição no hip hop. O Vander tinha essa mesa. Aí eu passo a fazer, com uma certa regularidade, os remixes da Trama. Então, remixei Patrícia Marques, Nação Zumbi. Já fiz trabalhos da Zélia Duncan aqui, também com o Vander. Ed Mota, só a demo da música que eu gravo com o Ed Mota eu fiz aqui com o Vander. Fernanda Porto da Trama? Fernanda Porto era a Trama. Fiz mix de Amor Errado. O Vander mixando, isso. Mas esse a gente fez uma mix aqui. E aí a própria Fernanda quis gravar a voz novamente e a gente vai pro estúdio da Trama e finaliza lá. Então a gente usou os 2 estúdios. Mas quem mais? Tô tentando lembrar. Rashid, MV Bill. Falcão do MV Bill. Eu fiz 3 músicas no álbum. Manifesto do Gueto, Junto e Misturado e Falcão. As 3 a gente mixa aqui. Grava e mixa aqui. Mas eu já fiz muita coisa do meu irmão. Já fiz algumas coisas do Antônia. Quando vira seriado, fiz aqui com o Vander. Apesar de estar trabalhando no estúdio do Beto Vilares, perto do Pacaembu, na Ambulante. Faço muita coisa aqui. O que é produção minha eu faço aqui. Cidade dos Homens também teve coisa que eu mixei aqui. E tem um monte de coisa de publicidade, né? Que eu fiz aqui. Muita coisa de publicidade. Muita coisa de publicidade. Aquele momento que os artistas de rap começam a produzir mais em casa. E o próprio Vander sente isso e passa a ter menos trabalho. Eu passo a pegar muito trampo de publicidade e mixar com o Vander.
Porque com ele eu tenho a liberdade de não ter que respeitar o modus operandi de uma produtora de áudio para publicidade, que é vamos, 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 vamos. Faz agora, o cliente vai aprovar. Eu ia com uma certa calma, né? A gente fez, dos que eu posso falar, a gente fez coisa da Pernambucanas, fez trampo do Bradesco. A gente já fez uns trampos interessantes, inclusive de publicidade, num espaço que eu podia ter um esmero mais autoral, assim, no trabalho. A publicidade não costuma dar esse espaço, não. Mas trabalhando com o Vander e pegando projetos especiais, eu consegui fazer isso algumas vezes. Lembra dos aparelhos que vocês utilizavam? O Vander tem uma parada com Orban, que é uma parada que eu acho que dava uma graça diferente para os meus graves. Mas diz o Vander que tinha uma falha acústica na sala que deixava o grave pintar um pouco mais de uma maneira que ele não percebia. E quando a mix ia para outros lugares, ele percebia que tinha uma sobra de grave, mas era uma sobra de grave quase exata que acabou virando uma marca registrada das mix daquele período na sala do Vander. Então, essas coisas mais técnicas eu também aprendi com o Vander. Eu aprendi a entender e escutar meu próprio som a partir das coisas que eu aprendi com o Vander. Então, muitas vezes eu trazia um arranjo, o Vander ouvia e pela cara que ele fazia eu sabia que eu tinha que mexer no arranjo. Vou dar um exemplo aqui. Círculo, a música do primeiro álbum solo, pro Raciocínio Quebrado. A gente tem 4 versões da música, mais 19 mixagens. Então quando veio a história do Kanye falar que tem 20 e poucos, foi passa amanhã, mano. Eu já tô fazendo faz tempo isso aí. Então o Vander, o Zin sabe disso. O Vander tem uma parada de, sei lá, tem uma música do disco de 2006 do Missouri com participação do Igor Cavaleira. O Igor se tornou um amigo pelo Marcão, que justamente é um divulgador da trama, era um cara de rádio e TV da trama. Ele nos conectou. E aí o Igor falou, Fábio, eu não quero dinheiro nenhum para participar do seu disco. Só paga meu road, o cara monta a minha bateria e eu venho gravar. Tá bom. O Vander é baterista. Esse é o primeiro instrumento dele. Ele é um baterista, filho de uma pianista. Você é baterista. Entendeu? Eu sou um baterista, perto do Vander eu sou um baterista medíocre. O Vander é um baterista de verdade. O Vander fez carreira, o Vander já tocou na banda da Patrícia Matos, o Vander já tocou no Cotô. O Vander tem um histórico tocando com várias bandas paulistanas. Mas no dia que o Igor vem para gravar, a gente fica um tempo batendo papo. Eu, o Vander e ele ali. E ele grava num take só tudo que é necessário. E pela cara do Vander eu sei que não era para eu pedir um segundo take pro baterista, eu não sou bobo. Enfim, o Vander, ele gravou, ficou muito contente de estar gravando o Igor Cavaleiro, o baterista do Sepultura aqui e tal. A gente conversou muito sobre isso. E no mesmo disco, porque eu percebi no papo do Vander, quando a gente estava conversando com o Igor, que ele gostaria de tocar mais em alguns projetos e as pessoas o colocaram só nesse espaço de finalizador, de mixer, né, de engenheiro de som. Então tem uma música nesse mesmo álbum do Missouri, no Ópera Oblíqua, chamada Improvise, que tem participação do Vander tocando bateria. E no primeiro EP do Missouri tem o Vander, tem um interlúdio, chamou Vander, porque é o Suissac trocando ideia com o Vander, a gente pegou, deixou gravando no Logic, que o Vander, depois de um tempo, começou a ficar muito à vontade com a gente aqui. Falava, isso aqui bate a barra de espaço, tá gravando, fica à vontade. Eu vou ali, vou sair pra tomar um suco, qualquer coisa. Então a gente tava cuidando da gravação. Numa dessas, a gente começou a gravar as dobras de uma música, e o Suissac, que em tese é só DJ, não é MC no grupo, mas também sabe rimar, ele tava gravando umas dobras, e o Vander chegou. Aí ele falou, Vander, agora eu vou rimar, agora pode acertar aqui, sou eu que vou rimar agora. Tal. A gente pegou essa gravação, transformou no interlúdio no primeiro EP do Missouri. Então os 2 discos oficiais do Missouri Sana têm participação do Vander, não só enquanto engenheiro de som, mas também
como um músico. Não dá para colocar o Vander na categoria de músico acompanhante, né? Mas enfim, ele fez parte da construção musical do projeto, dos dois projetos. Nem sei se era só isso que eu tinha para falar, mas eu vou... Muito bom. Vou fazer várias genéricas. Estamos chegando já perto da finalização, mas eu tenho ainda mais 3 perguntas para você. Uma tá aqui, 2 eu já... Voltando aqui papo do marketing lá. Tá. Mas antes da gente falar disso, é o seguinte, quais projetos por ti realizado você colocaria na galeria dos trabalhos fundamentais? Dos que eu fiz aqui? Eu acho que se eu tivesse que escolher um, seria o Opera Obliqua, porque eu tenho uma história muito engraçada com esse disco, que foi uma das primeiras vezes que eu vi o Vander meio nervoso com uma situação de estúdio. Mas foi por um motivo excelente. Eu consegui, na trama, para esse disco, uma masterização fora do país. Uma masterização no Sterling Sound. Sterling Sound é o estúdio de masterização mais famoso do planeta. Acho que já foi o primeiro, fica lá entre o Bonnie Grundman, que faz masterização das coisas do Dr. Dre, as coisas do Kendrick e tal, e Sterling Sound. Mas um é Costa Oeste, um Costa Leste, um em Nova York e outro na Califórnia. Na Sterling Sound você tinha já falecido Tom Coyne, que é o engenheiro de som de masterização mais falado no rap internacional. Falo muito do Bob Power, que é o cara que mixa os primeiros discos do A Tribe Called Quest, e o Tom Coyne. Tem até uma rima do Evidence, do Dilated People, que ele fala do Dilated Peoples, que ele fala do Tom Coyne, né? Masterizando o jeito de fazer rap igual Tom Coyne, todo dia igual Tom Coyne. Ele fala isso numa rima. E aí o Tom Coyne, ele tinha 2 subs, né? Os dois chamam Chris. Um chama Chris Gehringer e outro Chris Aitens. Chris Aitens era um cara de Atlanta que fazia mais aquela parada de quando o grave do trap começa a aparecer. Chris Aitens é o cara mais procurado para fazer essas masterizações. E aí a gente termina o Opera Obliqua e eu consigo essa grana na trama e falo, ó, a gente vai masterizar na Sterling Sound. Mas será que a mix tá boa para isso? O Vander falou. Falei, ô Vander, tá louco? Aí ele, não, essa daqui eu vou mexer mais um pouquinho. Vai ali tomar um suco, vai passear na Paulista e volta daqui 1 hora. Faz uma nova mix de uma música. E aí a gente mandou tudo muito próximo do teto da música, perto do 0 dB. Aí foi a primeira vez pro gringo, o gringo falou assim, ó, tem nada pra fazer aqui, já tá bem perto do 0 dB, o grau de compressão que vocês aplicaram em cada mix já tá muito perto do final. Aí eu tenho que voltar e falar, Vander, o gringo falou isso aqui. Mandei no FTP pra ele ali e o gringo falou isso aqui. Falou, não, então a gente vai mexer em todas as mixes de novo, peraí, vamos fazer alguma coisa. E a gente passa tudo na fita de 2 polegadas, né? As mixes sem a compressão final que a gente tinha aplicado. E manda tudo com menos 6, menos 7 dBs ali, a média. Uma média para masterização. Aí, o Chris, eu conheço o Chris Aitens, ele trocar ideia comigo no MySpace. E aí, liga as duas coisas, porque a trama já tinha um contrato de masterizações com a Sterling Sound. Isso já existia. Eu só entrei ali no bolo, né? Porque eu não tinha dinheiro no orçamento para bancar uma masterização fora. Aí a gente faz isso, quando o Chris manda a versão final, o Vander vira para mim e fala, olha, eu acho que ele capou demais o grave. Você falou que ele era o cara do grave, mas ele capou demais, de repente, para a voz de vocês pintar um pouco mais, a compressão multibanda, ele deve ter capado um pouco mais o grave. Eu falei, mano, o que eu vou falar pro gringo? O que eu faço, Adóia? Aí eu aprendi uma parada que anda comigo até hoje, que é um termo em inglês, que é o dentro das possibilidades, né? Within reason, né? Que eu falo, pô, oi Chris, tudo bem? Será que within reason daria para trazer de volta um pouquinho mais o grave? A gente sentiu que o grave ali nos 60 sumiu mais do que a gente esperava e tal. Dentro da razão, né? Dentro das possibilidades, será que você pode... Aí ele mandou a 3ª versão da master e falou, mano, esse álbum tá muito bem mixado, eu vou usar de exemplo
para outros rappers brasileiros que me procurarem para masterizar. Porque tem os problemas até de fonema. A língua portuguesa, tem muito mais S na voz. Mais sibilante, né? Tem muito mais sibilância o tempo inteiro. O jeito que a gente puxa o R, de vez em quando, dependendo de como a rima é construída. Então, cuidado que um engenheiro de som, de masterização, tem que cuidar masterizando, tem que ter cuidando de uma masterização em português, uma rima em português, é outra. Porque qualquer vacilo dele começa a afogar demais o vocal. Então ele tem que tomar muito cuidado. E o Vander meio que já pensando nisso, ele falou, se eu mandar mais alto, ele não vai ter que mexer. Se eu mandar a sibilância resolvida e numa altura legal, num volume legal, ele não tem que se preocupar muito com isso. Ele só vai passar aquele verniz de masterização gringa, que é o que o Fábio quer. Então ele estava antecipando o que eu queria da masterização. Era exatamente isso. Mas a gente tinha que deixar espaço para o gringo fazer alguma coisa e falar, aqui eu também mexi. Né? Então tem também, de novo, um pouco do ego do engenheiro de som de lá. Não tem nada a ver com música. Mas o Vander ele viu o jogo inteiro. Né? O Vander é enxadrista também. Ele vê as coisas de uma outra maneira. A gente está vendo a música de cima. Né? É um outro jeito de construir a música. Então, meu jeito de produzir também muda muito depois desse encontro com o Vander, que é um encontro que já tem 24 anos. Esse você coloca na galeria. Ópera oblíqua do Missouri Sana, porque o grave... Tem uma brincadeira no Nervoso no Trampo, que tem um bumbo pulsando o tempo inteiro. A gente achou um lugar na música para ter esse bumbo pulsando o tempo inteiro, ao mesmo tempo que tem o bumbo da música. Tem um bumbo que é uma marcação de cabo a rabo na música, e tem o bumbo que é o bumbo desenhado, né, da célula rítmica da música, né? Então tem um bumbo andando o tempo inteiro. Ela é mais aberta do que o resto das músicas, então o estéreo dela é mais aberto, né? E tem essas brincadeiras que a gente fez, e a gente fez essas brincadeiras a partir de... Eu não lembro qual foi o brinquedo novo do Vander. Porque o Vander tinha essa parada que a gente sempre teve de, pelo menos umas 2, 3 vezes por ano, a gente ir a Teodoro Sampaio, dar uma olhada no que tinha de novo. Então, foi fazendo essas excursões com o Vander que eu descobri acho que chama Langevin, é uma submarca da Manley. Hoje em dia, acho que é Robert Manley, talvez eu tenha que pesquisar isso. Mas o dono da Manley já é falecido, quem cuida é a filha, uma texana e tal. E por um tempo eles tinham uma submarca, que era uma marca para você ter a qualidade Manley num valor mais em conta, assim. E o Vander é um dos primeiros caras a comprar um módulo da Langevin e testar aqui. Então tinha mix minha que ele falava, Fábio, você se importa se eu usar esse aqui no lugar do Manley e tal? Eu falei, não, se o som for bom, vamos aí, mano. Então, todo o processo de experimentação, que depois eu levo pro digital, fazendo muita coisa no computador, muita coisa é a partir do rolê com o Vander. Essa explicação até do delay, né, do lag do processamento de um plugin para o som vivo, né, que passa direto pelo cabo do som analógico. Todas essas coisas eu fui entendendo com o Vander. E acho que quando você aprende trabalhando, você não precisa estudar, né? Só pensar depois. Você já aprendeu e você já coloca isso no seu jeito de trabalhar. Isso eu estudo. É um estudo, mas é um estudo... seria como o médico que tem que fazer o estágio clínico, ele tem que trabalhar no hospital vendo a coisa de verdade. Eu coloco nesse mesmo espaço. Residência. Residência. Então, eu fui residente do Vander por 20 e poucos anos. Gostei desse tempo. Isso, alguma pergunta a fazer antes de eu finalizar com... Eu tenho. Por favor. Por que você escondia do seu irmão que você estava produzindo? Porque... O Slim sabe disso. Porque... hip hop brasileiro, assim como hip hop global, enquanto indústria, é uma indústria muito competitiva e vil. E eu
sou o irmão mais novo dele, né? Então ele olhava pra mim e falava, putz, mas meu irmão vai se envolver com rap, ele anda de skate, outro rolê, troca ideia com todo mundo, não sabe fazer cara de bravo, vai se meter com rap, vai ser uma merda isso aí, vai sobrar pra mim. E era basicamente isso. E ele achava que eu não conseguiria me defender, basicamente, porque eu sou, né? Como diria o Sabotagem, eu sou o Rudinho. Ele é o Rude, eu era o Rudinho. Então, era uma preocupação com a minha segurança. Não se eu tinha talento pra música. Ele já sabia que eu tinha. Se a música ia ser boa ou não, aí a gente pode discutir. Mas era mais esse negócio de também não ter o meu irmão mais velho me enchendo o saco. Fala, não, por que você não faz isso? E ele fez isso. Ele fez exatamente isso. Por isso que eu não queria. A primeira música que eu meio que produzi foi pro Oswaldo, pro Espião, do Rua de Baixo. E eu conheci o Espião porque ele comprava CDs nas mesmas lojas que eu, com o Duenz, DJ do Rua de Baixo. E em algum momento eu comprava passagem mais barata que o Espião para ir para Los Angeles. Eu trabalhava na Varig. E a gente conversava muito e tal. Ele falou, pô, mano, a gente tá fazendo uma demo, vai sair numa coletânea da Trama, que era o Rima Forte, capitaneado pelo DJ1, que é outro amigão do Vani. Que eu sei que é outra pessoa que gosta muito de mim, não pela ligação com o meu irmão, mas sim por eu ser um aprendiz do Vander também. Aí o Espião chega e fala assim, pô, a gente vai participar de uma coletânea, mas tá fazendo uma demo. Vamos ali em casa e tal. Aí eu ouvi uma das bases e falei, mano, eu toco teclado e essa parada aqui não dá pra fazer dessa maneira aqui. Aí ele falou, putz, mano, mas eu queria muito mostrar essa demo pro seu irmão. Puta, ele vai descobrir, não mostra pra ele, não mostra pra ele e tal. Um dia a gente sai da casa dos pais do Espião, na Penha, chega em casa, meu irmão nunca tá em casa. Nesse dia ele tava. Aí o Espião pegou o MD no carro e falou, pô, mano, ô Júnior, eu queria te mostrar essa parada aqui e tal. Meu irmão ouve a demo, justamente a música que eu toquei alguma coisa, meu irmão, pô, essa base aí ficou da hora, hein, mano. Eu olhando pro Espião falando, mano, não conta, não dá pra contar. O Espião vira e fala assim, pô, essa daí o Fábio que mexeu com a gente e tal, não sei o que lá. Aí ele falou, foi o Fábio? Aí ele já falou, ô Fábio, já te falei, mano. Você tem que conhecer uns caras, eu vou te apresentar um parceiros pra você e tal, não sei o que lá. E aí eu fico quieto mais uns meses. Fui fazer alguma viagem pra Los Angeles de novo, mas era pra ficar pouco tempo. E eu tava meio tretado com meu irmão, então eu nunca avisava quando eu ia voltar. A parte de cima da casa era basicamente minha e a parte de baixo era dele. Eu cheguei em casa sem avisar. Tinha um estranho no meu quarto que eu deixo trancado. Um cara grisalho no bicama do meu quarto. Meu armário de CD aberto. E meu irmão tomando banho no meu banheiro. Eu já puto, mano. Eu falei, mano, quem é esse maluco? Quem é esse cara que ele tá fazendo no meu quarto? O cara com toda a calma do mundo falou, pô, você deve ser o Fábio, irmão do Júnior, pô. Vi a Groovebox aí no armário e tal, não sei o que lá foi, pô. Aí ele se apresenta, vira e fala assim, pô, eu sou o Beto, cara. Beto Vilares, maestro. Aí ele fala, pô, eu tô saindo, a gente vai fazer um rolê, tô indo com seu irmão numa loja nova que abriu aí, a Finac, quando era só em Pinheiros. Aí não sei se o Beto lembra disso, mas o Beto traz de volta de presente pra mim nesse dia um Mandish, um disco do Herbie Hancock, que me deu de presente. E o Beto é o cara que é responsável por eu ganhar o primeiro centavo trabalhando com música. Que ele me chama pra fazer programação em 2 faixas do Sortimento. Primeiro disco da Zélia Duncan pela Universal. Ele coproduziu o álbum e me chama. Então o primeiro chequinho de multinacional foi via Beto, né? E aí, enfim, aí entro na Trama, começo a fazer meus trabalhos, né? Tô em contato com o Beto até hoje, o Beto é amigo da família. Mas meu irmão me coloca pra trocar ideia com o Beto. Fala, não, mano, Beto é produtor, né? E você tem que estar com um cara que já tá no rolê, pra você não fazer qualquer coisa, porque se é meu irmão, você não pode fazer qualquer coisa. Então, até por conta de todas essas amarrações, quando eu vou fazer minha música, a última coisa que eu faço é falar quem é meu irmão.
Eu criei meu caminho, né? Que eu sei do legado dele. Mas acho que as pessoas que meu irmão me apresentou também, o Vander sendo uma delas, acho que Tá bem, né? me ajudou bastante. Mas cuidado depois. Me ajudou bastante. O que você foi estudar na Califórnia? Fui estudar design, mas eu não consegui terminar o curso. Eu fiz publicidade e propaganda na Casper, aí tranquei a matrícula, passei meu histórico escolar como tradutor juramentado e tal. Fui para visitar um amigo em julho de 95, Fábio Cristiano, também conhecido como Chupeta. Eu fui conhecer a Califórnia e visitar esse meu amigo. E aí eu conheci nessa viagem o Jason, que é filho do Paul, que é meu pai de intercâmbio, que é um professor. E ele meio que armou toda a parada. Eu volto pro Brasil, porque eu ainda estava trabalhando aqui e tal, estudando. Volto pro Brasil e nos 8 meses que eu fico no Brasil, ele com os meus pais, o Paul, um gringo que fala um pouquinho de português, começa a falar, não, mas ele não vai gastar tanto para morar, ele vai morar com a gente e tal. E são meus irmãos, né? A Julia, mais velha, David, o do meio, o Jason, que é o que tem mais ou menos a mesma idade que eu. Já vieram pro Brasil. David é casado com uma brasileira de Niterói, a Soraya. E, enfim, tem essa relação com eles. Mas eu fui fazer uma série de cursos lá, que nem todos têm validade pro Brasil, pro curso de publicidade e propaganda. Porque diferente do que o MEC nos deixa fazer aqui, aqui é tudo lato sensu. Então você tem que estar graduado primeiro, para depois fazer os cursos de extensão. Lá são considerados cursos de verão, então você se cadastra nos cursos de extensão da UCLA, que são cursos 2, 3 vezes por semana. E aí, sei lá, você vai estudar design? Então você começa com Macintosh Essentials. Aí você faz todos os programas da Apple e depois você paga mais uma grana de unidade de estudo, que é mais ou menos umas 2 semanas de estudo. Eu fiz curso de Photoshop, que todo mundo tira do jeito que eu falo, mas enfim. Illustrator eu estudei, Freehand, que é um programa que não existe mais. Outro termo que não se usa mais, editoração eletrônica, que agora acho que usa um termo desktop publishing, que era como se fazia revista. Então era um programa chamado Aldus PageMaker, que a Adobe comprou a Aldus. E o Quark Express. O Quark Express voltou a existir, e o Aldus PageMaker agora é o InDesign da Adobe. Então eu basicamente fui aprender a trabalhar com esses programas, porque a ideia na faculdade é que eu via que a rapaziada da minha classe aqui ganhava mais dinheiro quem trabalhava nos birôs gráficos do que quem trabalhava de direção de arte em direção de arte nas agências de publicidade. Então, como eu já estava desenhando para as marcas de skate e já desenhava e tal, eu falei, putz, mas se for trabalhar em birô vai ser legal, né? Porque você está trabalhando com a parte final, vai aprender muito de arte final, né? É o momento da virada também, de ter... você vê as grandes revistas, o cara mandar um PDF para a gráfica e a gráfica rodar a revista a partir de um PDF. Pesadão, com as fotos em 300 dpi e tal. Quando isso acontece, eu falei, vou ganhar mais dinheiro trabalhando em gráfica no Brasil. E tinha uma feira gráfica famosa 2 vezes por ano. Uma em Long Beach, que era perto de onde eu morava, e outra em Las Vegas. E elas coincidiam com as feiras de skate. Uma chamava ESR Trade Show, que foi substituída por uma outra chamada Agenda, né, que era a feira que eu ia todo ano para ver os lançamentos de skate, para trazer novidade para o Brasil, trazer as coisas na mala e fazer dinheiro para voltar. E eu fui para estudar design, continuar a ideia de publicidade e propaganda, mas pensando muito nessa parte gráfica que hoje em dia meio que é tipo fábrica de vinil, né? Pouca gente faz, coisa de especialista. E qual é a sua relação com os super-heróis? Com super-heróis? Tipo esse aqui da camiseta? É porque eu te vi 2 vezes pessoalmente, as 2 vezes você tava com camisa de super-herói. Eu gosto muito do Pantera, em especial porque um amigo do primário, Camilo,
Primeiro amigo metaleiro, que era fã de Metallica, nos anos 80 já. Ele foi o primeiro cara a virar pra mim e falar, pô, se ficar comprando essas paradas da DC, sabe que na Marvel tem um super-herói preto. Eu tinha 9 anos quando ele me falou isso. E eu só fui ver 84, 2018, só fui ver 34 anos depois uma representação desse super-herói preto na tela. O próprio Chadwick Boseman falava, né, disse em vida que o primeiro super-herói preto da Marvel era o Blade e não ele, nas telas. Mas eu tenho essa relação com super-heróis pretos especificamente porque era muito raro. E quando o próprio Pantera aparece no quadrinho do Quarteto Fantástico, ele é meio um anti-herói, né? Ele não é apresentado como um herói, como ele é apresentado nas telas na Guerra Civil do Capitão América. E, enfim, eu tenho essa ligação com os super-heróis no geral, mas especificamente com os super-heróis pretos. O fato de, nos quadrinhos, eles casar com a Tempestade, o fato de Wakanda ser um país de pretos que não foi colonizado. Todas essas coisas ligam de alguma forma a questão da ancestralidade para mim, né? Volta para a ideia do meu avô convencendo meu pai a me deixar fazer o curso fora. Então, por mais que seja ficção, para as crianças faz muito sentido. E eu acho que eu uso as camisetas, mesmo agora com 49 anos, eu uso as camisetas porque é um jeito de me ligar à minha infância e à pessoa que eu não quero deixar de ser. Acho que tem essa riqueza para mim. Nossa. Você estava falando de publicidade e marketing. O marketing, ele tem uma ideia muito simplista que é difundida, né? Que é satisfazer desejos e necessidades através do processo de troca. Sim. Esse é o conceito básico do marketing, certo? O seu rap satisfaz quais desejos e quais necessidades? Eu acho que meu rap é tão pessoal que até hoje eu me espanto quando alguém fala que gosta. Tô fazendo rap pra mim, pra mais ninguém, né? Então, deve ter um departamento de marketing aqui dentro, tá tentando me vender a ideia de que eu sou bom no que eu faço. Mas outra coisa que é um papo que eu já tive com o Slim. Eu venho do skate e o processo de skate está sempre sozinho e acompanhado ao mesmo tempo. Você está numa pista de skate andando com várias pessoas, cada uma no seu processo. Você não acerta a manobra em grupo, é você acertando a manobra. Então você tem que provar para você que você vai aprender o giro da manobra, o tempo de giro, vai cair com os pés de uma maneira satisfatória, para você não falar, não, vou ter que fazer de novo porque eu não acertei direito. Então eu trago essa minha vontade de perfeição, porque nem sempre é perfeito, mas tem uma vontade. Eu trago isso para a música que eu faço. Então, eu tô aprendendo agora, com a minha idade, a receber elogios. Eu não sabia receber elogio. Então faz uns 10 dias, estava com o Niak, DJ. E o cara que tava fazendo compra ali na loja dele, virou e falou assim, pô, Partium, eu ouço direto seu podcast, eu gosto muito do seu som, da hora e tal. E a minha resposta foi, pô, pode crer, a gente tá sempre correndo e tal. Aí o Fernando olhou pra minha cara e falou assim, mano, o cara tá te elogiando, velho. Ele não perguntou se você tá correndo. Então eu tenho essa dificuldade porque eu tô fazendo pra mim em primeiro lugar. Em último lugar também. Então, independe do resultado comercial. E quando a gente fala de marketing, eu não consigo colocar minha música nesse lugar, porque o marketing está ligado não só à troca, mas ao resultado da troca. Quanto vai se faturar com essa troca? Então, eu penso na música... eu sei que tem, sei lá, tem uma parada que me fere bastante. E é muito normal, mas me fere. Quando o artista tá em cima do palco e fala, tô aqui por vocês. Não, não tá, mano. O cara tá ganhando pra estar ali, tem toda uma produção, tem toda uma construção. Mas eu acho que, em primeiro lugar, o artista tá lá por ele. O cara quer estar no palco e ver qual é o efeito do que ele criou na casa dele, no estúdio dele, ou no estúdio terceirizado, que ele criou. Ele quer entender qual o efeito do que ele criou nas pessoas. Mas ele não quer revelar pra ninguém que é isso. Então minha fuga, meu jeito de fugir dessa parada é quando alguém me elogia e fala, pô, obrigado.
Estamos sempre correndo. Valeu, irmão. Porque eu não preciso pensar. E uma coisa é... A coisa mais difícil da vida é você estar sempre presente. Você está presente. Então, quando a pessoa te fala alguma coisa, se eu puder ir para um outro lugar, eu não preciso lidar com o que está acontecendo naquele momento, né? Então, eu não preciso cristalizar aquilo. Eu posso lidar com aquilo no meu tempo. Eu recebi a informação, ela vai para algum lugar, mas eu não lido com aquilo imediatamente. Então, eu uso aquilo como um combustível para o momento que eu não me sentir bem. Quando eu estiver bem, putz, esse arranjo tá uma merda, velho. Ah, mas teve aquele dia que alguém falou que o que eu faço é ok, ou é bom. Teve aquele elogio. Mas aquele momento, no momento que está acontecendo, eu não vejo aquilo como um elogio. Eu guardo para depois. É uma questão de proteção, de segurança. Mas eu sei que eu estou errado. Sei que eu tenho que mudar. Então eu não consigo colocar minha música nesse espaço do produto. Apesar de eu ser um produtor musical. O produtor musical é responsável pelo produto música. Então, de novo, levando para essa história do Kendrick e do Drake. A Universal não vai se meter no meio, porque a Universal, nos últimos 10 dias, e a Universal é a maior gravadora do mundo, eles tiveram os melhores resultados possíveis com singles de baixo custo. Não para de brigar, continua brigando. Deixa inchar. Entendeu? Então, por conta dessa faceta da indústria, eu não consigo colocar minha música nesse espaço. Eu acho muito difícil eu lançar um single no dia do meu aniversário, que conta com a participação especial do meu avô, uma participação póstuma, e eu colocar isso na caixinha de produto. Não é produto. Ali eu tô resolvendo um monte de coisa que eu resolvo na terapia, eu tô resolvendo na música também. Então é muito difícil. Talvez seja algo ligado a ego também, porque é uma proteção. A capa é de produto, o que está lá dentro não é. Então, eu como a pessoa, né, o construtor, eu não posso ver assim, eu não consigo, é muito difícil. E talvez eu faça mais dinheiro com publicidade e pouca com música, e menos, né, com música autoral por isso. Porque eu não consigo ver minha música como produto. Para você dar certo, você tem que ver sua música. Definitivamente você tem que ver sua música como produto. Interessante que você falou isso quando que a música entra na sua casa dessa forma, né? Mas, para poder fechar, eu queria fazer a última pergunta, que seria mais abrangente. Tá. Qual que é a importância do Ateliê Estúdio para o rap brasileiro? Eu nem... eu não gostaria de saber onde estaria o rap nacional se não tivesse... Se não existisse o Ateliê Estúdio. A gente fala muito... A gente tá falando de super-herói, do multiverso e tal. Eu não gostaria de estar numa versão do universo que o Vander Galves Carneiro não existe. Que o ateliê não existe. Porque em vários momentos da minha vida, esse estúdio foi meu porto seguro. E eu vou te explicar por que a minha história, minha resposta é essa. No meio da produção do Ópera Oblíqua, desse disco que eu coloco nesse espaço de muita importância, o Vander ficou doente. Ele teve uma pancreatite. Ficou bastante tempo hospitalizado. Primeiro dia que ele pôde pegar o Citroën do seu Walter, um Citroën vinho do seu Walter, pai dele, que ele usava de vez em quando. Primeiro dia que ele pôde dirigir, depois de perder, não lembro exatamente, mas o Vander perdeu uns 15, 20 quilos. Primeiro dia que ele pôde dirigir. E todo o tempo que ele estava no hospital, ele não me deixou ir visitá-lo. Estava num hospital aqui na Peixoto Gomide. Sabendo da minha correria, eu estava perto de me casar e ele não queria atrapalhar. Que essa é outra parada do Vander. O Vander nunca quer atrapalhar. Fica evidente em tudo que ele faz o tempo inteiro. E pessoas que vivem dessa maneira raramente recebem a ajuda que elas precisam aqui. Então, para perguntar para o Vander se ele precisa de ajuda, você tem que perguntar 20 vezes. Tem isso também. Mas volta nessa parada que eu estou te falando.
Eu tava ainda no meu último apartamento de solteiro. E aí, a recepção liga e fala, ó, Fábio, tem um senhor aqui, o Vander. Pode subir? Eu falei, pode, mas o Vander estava hospitalizado e eu estava meio que sabendo do estado de saúde do Vander pela Valéria, que veio aqui. Que era a grande guardiã do ateliê, anos 90 pro 2000. Então, eu conversava com a Valéria e com o Rafa, com o DJ Rafa, pra saber como o Vander estava. Aí eu me assustei que o Vander estava em casa. Porque uma parte da minha relação com o Vander que eu não falo aqui é que todos os meus apartamentos de solteiro, a primeira pessoa a visitar quando eu fechava o contrato de aluguel era o Vander. Ele ia nos lugares, ia na casa, olhava, começava a olhar todos os quartos e falava, começava a bater pau, falava, ô Vander, quem que você tá chamando aí e tal? Eu falava, não, eu só tô vendo qual é o melhor lugar para você gravar aqui. Então, tem histórias que eu não contei aqui que são de muita importância para minha vida com o Vander. E aí, nesse primeiro dia que ele volta a dirigir, o Vander vai à minha casa. 2 mix não tinham sido finalizadas. Estavam no caminho. De uma época em que o Vander deixava as mixes começadas, pegava uma folha de caderno e falava não mexer, e deixava em cima da mesa. Porque era uma mix analógica, não tinha recall. Se alguém mexesse, ele perdia o que ele tinha feito. Era isso. Então, a gente tinha 2 mixes que ficaram meio paradas. O Vander adoeceu, a gente parou a produção do álbum. Mas ele falou, ó, você tem outros engenheiros de som, você pode tocar o projeto porque você tem sua data de lançamento. Eu falei, não. Vou aguardado. Primeiro dia que ele pôde dirigir, ele vai à minha casa. E ele ainda estava bem debilitado. E ele vai à minha casa, eu abro a porta. Ô, Fabião, tudo bem? Passei aí pra fazer uma visita, como tá aí? Eu tava gravando em casa, tinha montado um esquema pra adelantar. Ele vai falar, pô, agora eu já saí do hospital, a gente já pode voltar às gravações, viu? Essa é a importância. Isso que ele fez por mim, ele fez pelo rap nacional. Entendeu? É muito grandioso. Obviamente tem outros jogadores, outras pessoas importantes nessa cultura que fizeram coisas parecidas. Mas quem fez por mim foi o Vander. Então, eu preciso falar dele, né? Então, primeira vez que minha filha vai no estúdio pra tocar bateria, foi aqui, na bateria do Vander. Sabe? O Vander foi pra Itália. Minha mãe já estava bem doente, o Vander foi pra Itália e trouxe uma correntinha que era uma proteção para minha mãe. Minha mãe usou até o último momento dela aqui nessa terra, ela tava com a correntinha que ela ganhou do amigo dos filhos dela. Essa é a importância do Vander. E a gente fala só do profissional que ele é, mas tem que falar da pessoa que ele é. Tem que falar do amor dele pelo Felipe, pela Luciana, dos filhos, pelos pais dele, pelo irmão, né? Pela esposa, por todo mundo que entra aqui. É um portal, a gente tá num portal. Eu não sei qual é a sua fé, mas a gente tá num portal. Esse é um lugar de total proteção. Aqui é o lugar que não vai acontecer nada errado. Aqui é o lugar que, mesmo quando eu tô bravo, eu me acalmo. Em vários momentos da vida, é o que eu falei, em vários momentos da vida, aqui era o lugar que podia ficar tranquilo. Tinha a cachorra do estúdio, a Duquesa. Numa das vezes que o João me perguntou por que eu gravava aqui, tirando sarro, porque ele adora o Vander, já veio aqui várias vezes. Às vezes eu falo assim, dá a impressão que o João não gosta. O João adora o Vander, os dois se adoram. Uma das coisas que me deixa mais feliz na vida é quando eu consigo botar os dois no mesmo trampo, os dois se encontrando. Isso é demais, já consegui fazer isso algumas vezes na vida. Uma das vezes que o João fez essa brincadeira, eu mandei um vídeo, a gente mixando, força da sugestão. Então isso acontece em janeiro de 2008. Janeiro de 2008. Acho que é janeiro de 2008. E eu tô brincando com a Duquesa no estúdio. Olha, Van, ô João, é isso aqui, meu.
né? É o Vander mixando, é uma calma, estou relativamente perto da minha alma mater, da minha faculdade, relativamente perto da maternidade em que eu nasci, em que minha filha nasceu, relativamente perto da casa que minha avó, quando morou em São Paulo, trabalhou. Eu tenho uma relação com esse bairro. E tô aqui mixando meu som com o Vander aqui, com a Duquesa no meu colo, cara. Tá tudo certo, cara. Por isso que eu tô aqui. Então, todas essas coisas acontecem porque o Vander possibilita. O licenciamento do meu primeiro álbum pra Trama, eu não tinha uma firma ainda, não tinha uma empresa aberta, não tinha CNPJ. Tudo isso é feito a partir do CNPJ do Vander. E quando a gente recebe a grana, ele pega menos da metade do valor que ele tinha combinado comigo, saca o dinheiro todo, quando eu tinha um HSBC aqui na Brigadeiro, saca o dinheiro todo, fala, agora entra no carro que a gente vai lá na Teodoro Sampaio montar seu estúdio. Esse é o Vander. Então, a plástica, né? O jeito de mixar rap brasileira, de ter um pouquinho o vocal na frente, porque o discurso é importante e tal. Uma série de mágicas que existem no rap nacional, se essas mágicas não foram criadas, elas foram levadas para um outro patamar a partir do trabalho do Vander. E aí, fora isso, ele é essa pessoa que eu tô te contando. Dei 3 exemplos. Entendeu? Demorou de ter um documentário falando da vida dele. Demorou. Agradeça a Laís e ao Slay. Eu já agradeci várias vezes, já falei pro Sinistro, mano, que bom que vai rolar. Porque eu mesmo, eu tenho uma produtora de vídeo. Em vários momentos eu pensei em fazer. Conversei com ele várias vezes e tal. Tem uma entrevista sua com ele, muito legal no YouTube. Tem várias. Pô, É uma sequência. mano, o Vander é o cara que eu oro todo dia pra ele não dar nenhuma mancada grave. Pelo lugar que ele ocupa na minha vida, pelo lugar que ele ocupa. Ele tá ali junto com os meus tios mais queridos, amigos mais queridos. Pai, mãe, irmão. Ele tá nesse mesmo lugar. De repente ele não sabe, mas é isso. Porque eu não conheço ninguém mais que tenha numa situação que você tá dando a nota para uma pessoa fazer algo, você combinar um valor, pegar só metade do valor e ainda ajudar a pessoa a construir paradas que eu uso até hoje. Você tá comprando os multicabo, não vai comprar multicabo vagabundo. A gente vai ali na Yashi comprar cabo bom. Esse cabo vai durar 20 anos. Fala. Não, mas vai ter que fazer o cabo. É melhor que faça. Você vai escolher tudo. Vai escolher até o... Só o Vander, mano. O Vander é desse jeito. Né? Quando ele percebe que ele tem que levar o conhecimento dele adiante e começa com as aulas de áudio, vai dar aula no MIDI. Então todos os espaços que a rapaziada precisa de ajuda, ele já esteve nesses lugares. Tanto de gente que faz mix ruim e o Vander conserta depois. Eu sou um deles. Já teve música minha que tava no ar, o Vander ouviu e falou: você tá meio enterrada, né, Fábio? É proposital isso aí? Vander, não é. Vou mexer na sessão, vou mandar pra você. Durante a pandemia, eu não sei como foi pra vocês, hein, mas durante a pandemia, o Vander inventou aquele tal do Audio Movers. Eu sei. Então, eu fazendo música em casa, mandava pra ele e a gente mixava em tempo real. Ele da casa dele e eu vendo o que ele tava fazendo em tempo real. Então é isso? Tá bom a voz pra você? Beleza. Tô te mandando aí a versão final em 48/24. Não tô mais gravando em 48/24, tô gravando uma resolução acima. Ô, Vander, não precisa de tudo isso não, é bom. Entendeu? Então, obviamente, tive vários outros professores de áudio. O Beto é um deles, o João é um deles, o Antônio Pinto é um deles, o Igor no Estúdio da Trama, Luiz Paulo Serafim, né, são dois, o Vander e o Luiz Paulo Serafim, pra mim, são dois dos grandes engenheiros de som do Brasil. Eu já pude mixar com os dois. E posso chamar os dois de amigo. Sempre falo com LP. E é doido que sempre um pergunta do outro. Então tem uma questão de respeito aí também. O Vander é essa pessoa, né? Então, enfim. Tô me repetindo aqui, mas tô muito contente de estar aqui porque
em vários momentos esse lugar aqui que a gente tá é a presença do Vander, a presença da família do Vander. São coisas que me salvaram, né? Então, sou muito grato. A gente tem que ter gratidão, né? É um tema que agora está se tornando mais popular, todo mundo usa isso para até coisas que não seriam necessárias, mas eu sou muito grato pela presença do Vander e pela existência desse estúdio aqui, né? Porque estúdio tem um monte, mano. Estúdio tem um monte. Tem vários estúdios que não tem alma, mano. Aqui tem. Por isso que as pessoas voltam, por isso que o Slim tá aqui. Por isso que o Marcos, que é meu amigo desde que eu tenho 14 anos de idade, está aqui. É por isso que as pessoas estão aqui. Que tem algo diferente mesmo. E a energia do Vander, mano. É a energia dele, a energia do irmão dele, a energia dos pais dele. De quem construiu esse lugar, né? A gente tem que levar isso em consideração. É isso. Tá certo. Muito obrigado pela prosa amiga. Nada, mano. Tá tudo certo. Falar do Vander, porra. Te emociona. Dá certo. Eu me segurei várias vezes aqui. A gente queria ver e eu acho que você deve ser uma pessoa que vai conseguir ajudar muita gente, principalmente por causa do skate, já tem esse convívio material. Eu tenho muita coisa do Vander, mano. Tem? Tenho. Você, eu sei que você Eu tenho, tem muita coisa. Joga pulou. Joga pulou. Pô, é o documentário do Vander. Eu mando, passo uma pasta e mando. Só não sei tudo, porque tem coisa que... Eu tô gravando o Vander desde que eu tinha a minha primeira câmera, uma JVC de um CC. Meu Deus. Nossa senhora! Eu tenho... Mano, eu tenho mini DV do banho, eu tenho o Hi8 do Vander. Eu tenho que achar tudo. Desde quando rolou, eu falei, o Fábio é de 2000 pra lá, há muito tempo que o Fábio... TV Cultura tem coisas legais do Vander. Tal Cultural tem coisas legais do Vander. Na TV Cultura a gente fez uma solicitação. E aí? não tem. Não tem. Posicionamento não tem. Tem sim, porque eu fiz uma matéria com o Vander que era a seguinte. Fiz 2 programas com o Vander. Um era Profissão MC, explicando como era ser MC. A gente fez 2 semanas depois com a Renata. A Renata... Um do Vander, Da TV Cultura? profissão engenheiro de som, sim. Também que tem isso lá, procurar... Vamos novamente fazer essa solicitação então mais específica agora. Profissão engenheiro de som? É, e era o Vander falando, gravamos, foram 3 blocos. Não. E tem um outro que é um... Qual era o nome daquele canal de surf que a Veridiana era uma das VJs? Não é Kabum, fora... Yahoo. Esse programa, tem um programa que eu fiz com eles falando quando saiu a Autoridade da Razão. Tá, 2010. Minha filha tinha acabado de nascer. Dia que eu tava gravando A Moral Provisória. Veridiana veio, junto com a Joana, minha professora de piano. Elas vieram e a gente fez uma entrevista grande com o Vando. Um dos blocos não é entrevista comigo, é entrevista com o Vando. Talvez procurando por... É Yuhu, é? Eu não sei nem se tá no ar esse canal. Era um canal tipo off antes do off. Aliás, muita gente do off migrou, muita gente do Yuhu migrou pro off. Mas foi vendido ou só fechou? Eu não sei se eles estão no ar ainda, mas o material existe, né? Quem sabe se tiver algum lugar isso aí, tem que saber, né? A gente faz um rastreamento. Ó, eu vou parar de gravar aqui e te mando esse áudio, tá certo. Bom, finalizamos aqui? Não ganhos. Mas papo, pessoal. Negócio boa demais, que gosto aí. Quem sabe que eu não sabia. Mas isso ainda também ele fez que eu comprei, mano.